Primeiramente, bom dia, obrigado a todos, todas e todos por estarem aqui. Obrigado aos espaços integrantes do EEI, às pessoas da organização e da produção do evento, especialmente Adriano, Wagner, Marcelo e Úrsula. Obrigado a Miriam, né, por me dar a oportunidade de conhecer melhor o trabalho dela. E o que eu vou falar é apenas a minha visão, a minha perspectiva sobre o trabalho. Eu gostaria que nenhum artista tomasse isso como regra, algo absoluto, algo que o vale, né? Se 10 curadores lessem o portfólio, cada um diria algo diferente de acordo com as suas vivências e os respectivos conhecimentos e as limitações também, que todos nós temos, né? Cada trabalho de arte encontra o lugar próprio dele, né? E também gostaria de dizer que eu estou vendo reproduções, que é uma experiência que não é a mesma que ver o trabalho ao vivo, sobretudo esses trabalhos que não foram feitos especificamente para o meio digital. Então eu vou colocar aqui o trabalho, o portfólio da minha. Bom, eu fiquei com umas dúvidas, talvez eu vá fazer algumas perguntas, né? Porque no crédito, né, você diz que são papel cartão pintado, né? O crédito diz que... E eu fiquei achando, mas não tenho certeza, que são de embalagens, né? Objetos você encontrou, abriu e pintou. Confere? Confere. Outras dúvidas que eu fiquei em relação ao trabalho, assim, eu fiquei pensando por que você coloca nesse suporte, né? Nessa madeira, né? Nesse chassi. Quer dizer, eu vi uma referência com a tela de pintura, mas eu fiquei na dúvida da sua motivação para precisar desse espaço, né? Eu fiquei, claro, né? O trabalho é seu, suas escolhas, eu só queria fazer, mas eu fiquei curioso, fiquei imaginando isso no espaço mesmo, né? Fiquei pensando, pensei nos meta-esquemas do Hélio, e depois ele vai para o relevo espacial, né? Então, eu queria que talvez me falasse um pouco por que essa questão com esse espaço, esse suporte onde eles estão, né? É uma questão, Sheik, é uma questão de escala. Eu tenho essas embalagens abertas, de tamanho de 30 centímetros, que eu coloco direto na parede, no lugar expositivo. Mas, nesse caso, as peças são micros, são 3 centímetros, 2 centímetros, são muito pequenas. Então, eu quis criar uma obra só com todas essas peças, como se fosse um quebra-cabeça, um mosaico, entendeu? Então, assim, para cada escala eu tenho uma solução diferente. Então, esse trabalho, as escalas são muito pequenininhas. E é colagem meu trabalho, né? É uma das linguagens que eu uso. Entendi. E eu quis que essa madeira fosse branca, né? Porque o fundo, ele tem o mesmo desenho da figura. Não entendi. O mesmo desenho da figura, como assim? E aí mantenho uma estabilidade nessa figura e fundo. Entendi. Tá. Outra anotação que eu fiz aqui, né? Você pinta dos dois lados, que tem aqui tem uns detalhes, né, de outras cores, vermelho e verde nesse Eu para cada trabalho eu quero inventar uma coisa, né? Então, por exemplo, no vermelho e no azul, eles são monocromáticos. Mas uma das características do meu trabalho são as abas, né? Que eu descobri dentro dessa trajetória de um ano para cá, nesse geometrismo do descarte. Então, eu deixo essas abas, e nessas abas eu pinto atrás. E aí tem trabalhos que nas abas atrás eu pinto com uma outra cor. Então, já não é tão... Tá vendo? O cinza, eu achei que o cinza entraria outras cores, mas nada é fixo, né? Tá. Outra, eu pensei aqui em relação ao trabalho também essa questão de serem cores primárias, né? O vermelho, o amarelo, o verde, né?
essas três, né, fazem o cor-luz, né, o RGB, que é a televisão, né, a emissão de luz, né, e nesse outro trabalho aqui, que é o entre abas 7, você entra com amarelo, né, e um cinza ali. Eu fiquei pensando nessas relações de cor-luz e cor-pigmento, né, como se você estivesse tensionando essas questões da cor-luz e da cor-pigmento quando você mistura o RGB com o CMYK, sabe? Eu pensei, e essa cor aqui, vamos dizer, à esquerda, essa aqui, eu chamei de cinza, né? Eu pensei no cinza sempre terra, no que o Zé Maria Dias da Cruz fala, sabe? Dos rompimentos de tom, da passagem do verde para o vermelho, das cores opostas, né? Haveria sempre uma passagem por esse cinza sempre terno. Posso falar um pouquinho das cores? Fala, por favor. Quando eu comecei a fazer esse ano as Abamovas, que foi para o salão, ganhou o prêmio e tal, eu escolhi uma cor e fazia a degradação daquela cor. Então, o trabalho é vermelho, vai dos rosas, tem o verde, que vai do verde escuro, verde claro. Quando eu comecei essa série Entre Abas, que eu comecei a trabalhar com monocromatismo, eu defini essa palheta vermelha, amarelo, azul, verde, e o cinza sempre me pegou. Né? Não sei se foi do Cezanne, que ele usava o cinza como cor, não cinza como sombra, e me atrai, eu gosto do cinza para roupa, para tudo. Então, eu defini que era branco, preto, cinza, e o vermelho, amarelo, azul e verde. Então, eu defini essa palheta para mim esse ano. Entendi. Nesse aqui, né? Esse já foi o primeiro, tem 2 anos esse trabalho. Né, esses que são colagem em caixa de fósforo, assim, tem alguma espécie de reconhecimento, né, do objeto, que as caixas nem tanto, mas esse aqui talvez um pouco mais, embora você brinque muito com as formas, no bom sentido, né? Você quebra essa forma da caixa, você cria novas construções. Fiquei pensando né, que o trabalho ele está entre, né, um objeto V, né, um objeto encontrado, né, o ready-made do Duchamp, com uma assemblagem e com a colagem, mas ao mesmo tempo é a pintura, porque você escolhe essa frontalidade, né, essa planaridade, essa organização ortogonal, né, de uma certa maneira você não sai dela, mesmo quando você junta esses que estão cada um num, né? Que é a composição B de 6 híbridos e tem a composição A de 6 híbridos, né? Eu fiquei... Essas são as últimas, essa é recente, né? Eu chamo de híbridos, porque tem a pintura e tem essa aba, que você se vira para ver a cor que está atrás, e tem uma relação da escultura, né? A escultura, o espectador se mexe para ver o que está atrás, né? Por isso que eu chamo esses trabalhos de híbridos. E aqui eu uso a escala maior. Uhum. Eu fiquei curioso, porque já que você está mencionando essa escultura, por que você não vai para o espaço, não deixa cada forma dessa funcionar, sabe, sobre né, um plinto, né, um pedestal, né, um suporte onde ela possa ser visualizada realmente de todos os lados, ou eventualmente até manipulada, né, pensando nos bichos, né, da lixa, enfim, né, uma coisa que o próprio fluidor possa construir, né, o objeto. Uma coisa que eu fiquei imaginando, me dá essa vontade, assim, né? Mas eu tenho as abas móveis, a primeira que eu expus nos Correios de Brasília, ano passado, é uma grande colagem de várias caixas que as pessoas mexem e estou expondo na Cândido Mendes, está fechada, e as pessoas mexiam realmente. Tá, aqui eu começo a diminuir o trabalho, fazer um trabalho mais delicado e tal, mas as abas é para mexer mesmo. Entendi. Isso, desde o começo, de manter a propriedade que a caixa me traz, que é a manipulação de abre e fecha. Mas assim, mas sempre aqui no caso num plano, né?
um suporte na parede. Em algum momento ela está colada e as outras partes estão em mobilidade. Ela é híbrida. E tem a pintura, e é um suporte para a pintura também. Sim, sim. Com certeza você está... Porque eu me caracterizo como pintora em primeira mão, que eu não quero deixar de lado isso, entendeu? É um suporte para a pintura, né? É uma passagem da tradicional Canvas para esse suporte descartável, né? Para receber minha pintura. Tá. E essas embalagens, todas elas foram de uso próprio sua? Não, algumas são, durante a quarentena, as pequenas, tal, eu usava porque eu não queria mexer em nada que tivesse vírus, então eu comecei a catar caixas de remédio dentro do armário, mas aí agora eu já relaxei um pouco, e antes também da pandemia, era tudo, eu tenho um prédio que gera muito lixo, muito consumo, e eu vou lá e vou catando, selecionando. E tem o amassado, tem a memória do uso, isso faz parte, agrega o meu trabalho. Eu gosto disso, de começar a pintura em alguma coisa que já tem um uso, que já, sei lá, não sei, eu gosto dessa ideia, do que pegar uma tela branca do zero e começar. Entendi. Esse aqui que acaba às 6, né? Fiquei bem curioso também para saber se alguma dessas cores aqui são do papel, entendeu? Ou se Não, já é tudo pintado. Às vezes já está vermelho, eu pinto vermelho em cima, mas não deixo muito a origem vir, não. Eu sempre faço uma interferência de pintura em cima. Entendi. Até para preservar mais. É muita tinta, tem verniz, entendeu? Para não precisar botar em caixa de acrílico, né? É um trabalho forte. Entendi. Tem 5, 6 camadas de tinta. Você prepara essas caixas como prepararia uma tela, então, de uma certa maneira, Sim, né? sim, atrás, na frente, ela é bem trabalhada, bem resistente. Tá, aqui tem um escape aqui nessa vista lateral. Exatamente, porque na série anterior me interessava, igual essa que está atrás de mim, é esse contorno irregular. Uhum. Então, quando eu fiz essa colagem, eu fiquei na dúvida se eu deixava uma moldura do fundo ou se ela transbordava. Porque, como é um elemento que vai para o espaço, então por que não vir também para o espaço das laterais, além do espaço para frente? Foi uma pergunta que eu me fiz o tempo inteiro. Por que não ir tudo para o espaço? Por que não escapar totalmente dessa ortogonalidade, entendeu? Desse retângulo, Porque a origem é uma caixa. Então, assim, eu quero sair da caixa, destruir a origem da forma da caixa, dessa embalagem de sapato, de café, de pintura de cabelo, o que for. Sair disso, planificar e, a partir daí, começar a cortar, colar e criar um plano mesmo. Um plano que vai para o espaço. Ir para o plano, transformar em plano e depois ir para o espaço. Entendi. E essa madeira, qual é a espessura dela? Porque aqui nas fotos eu não consigo... 6 milímetros. Né? 6 milímetros. Tá, aqui dá para ter uma ideia só. A reprodução é bem difícil. E o fundo é branco justamente para ver essas peças como se elas estivessem no espaço, né? Porque a maioria das paredes são brancas, né? Uhum. Tá vendo o contorno irregular? Esse cinza já não, o azul, né? Tá, nessa aqui tem mais elas se sobrepondo também. Esse jogo é interessante. Em algum momento eu colo uma em cima da outra e tal. Esses foram os primeiros, né? São 5. Uhum. Entendi. Eu já recebi um aviso aqui que o nosso tempo está chegando perto do fim. Você gostou do meu trabalho? Olha, eu não gosto de fazer um julgamento nesse sentido, de gostar ou não gostar, entendeu? Eu penso em relação aos trabalhos, se eu conseguir estabelecer uma relação com ele,
que pode eventualmente passar pelo meu gosto, por uma emoção, por uma racionalidade, por um conceito, entendeu? Então, eu não prefiro não usar esse termo gostar ou não gostar de um trabalho, né? Eu penso nessa capacidade que eu tenho de estabelecer uma relação com o trabalho, que posso não conseguir por uma deficiência minha, entendeu? Eu posso não estar vendo coisas que estão no trabalho, mas que eu não percebi, entendeu? Então, eu prefiro essa coisa de estabelecer relações. Eu estabeleci algumas relações, algumas eu mencionei aqui, entendeu? Uhum. Mas Você vê realmente... que, quando eu entro nessa escala maior, ele vira realmente um suporte para a pintura, né? Uhum. Porque nas entreabas dos pequenininhos é uma monocromatismo e tal, e aqui não, eu venho, faço linhas, faço círculos, sempre em formas geométricas, e crio um fundo, uma cor, mas a partir daí eu começo a criar, como se fosse uma tela mesmo, entendeu? Uhum. Sim, sim. E aí, para cada um, eu leio assim, por exemplo, tem um corte na diagonal, aí eu venho com uma linha na diagonal, eu escuto o que aquele suporte está me dizendo para eu criar as minhas interferências. Entendi. Bom, recebi uma mensagem aqui e terminou. Muito obrigado de novo, Miriam, pela Obrigada a você. questão.